Então, continuando, hoje a gente vai falar sobre codificação. Codificação tem uma característica bem parecida com a modulação. A ideia é codificar a onda para ser transmitida. Então, só que agora a gente, ao invés de falar de uma onda analógica, a gente fala de uma onda digital dos dois lados. A primeira pergunta que aparece para a gente é por que eu não pego simplesmente a minha onda que a gente usa dentro do computador, aquela nossa representação que a gente está acostumado desde lá de circuitos, projetos e arquitetura, e simplesmente transmite ela. O problema é justamente a frequência das máquinas. Quando a gente está falando de máquinas separadas, máquinas diferentes, a gente pode estar falando de máquinas com frequências muito diferentes. A gente pode estar falando de uma máquina 4 GHz e outra a 1 GHz transmitindo. Isso faz com que a transmissão não seja tão simples assim. Além disso, a transmissão agora para a gente tem que garantir não só a transmissão, quanto o sincronismo entre a origem e o destino, justamente independente da velocidade das máquinas. Então isso é utilizado em todas as transmissões com fio, todas as transmissões digitais, como por exemplo a rede Ethernet. Um conceito importante para a gente aqui, que a gente vai precisar para todos os nossos códigos que a gente vai ver, é a polaridade. Então toda onda ela possui o que a gente chama de repouso. Uma onda unipolar, além do repouso, ela tem um polo. Já uma onda bipolar, ela tem um repouso e ela vai ter dois polos. O primeiro código que a gente vai ver é justamente um código bipolar, então return to zero. Return to zero funciona desse jeito. No começo do intervalo do bit, eu tenho um pulso para baixo para o bit 0, volto e termino no repouso. Já para o bit 1, eu tenho um pulso para cima no começo do intervalo, volto e termino no repouso. Então, o meu pulso que marca para onde eu vou, se é para baixo ou é para cima, é no começo do intervalo do bit, e eu sempre volto e termino o bit no repouso. Então a gente vai usar esses bits aqui como exemplo para todos os códigos. Então o que acontece? Se o meu bit é 0, eu faço um pulso para baixo no começo do intervalo, volto e termino no repouso. Próximo bit é 0, de novo um pulso para baixo, volto e termino no repouso. Bit 1, pulso para cima, volta e termina no repouso. Bit 1, de novo, pulso para cima, volta e termina no repouso. 0, pulso para baixo e volta, 1, pulso para cima e volta, 0, pulso para baixo, 1, pulso para cima, sempre terminando no repouso. Então vocês já podem ver uma diferença, que agora a gente vai desenhar ondas mais quadradinhas, do jeito que a gente já está acostumado lá de projetos e arquitetura, porque agora a gente está falando justamente todo de transmissões digitais. Então, as ondas nossas mais analógicas, mais voltadas para a física, a princípio a gente para ali na modulação e agora a gente vai fazer as ondas agora mais digitais. Um conceito extremamente importante para a gente, que a gente vai usar daqui para frente, é a diferença entre a taxa de transmissão e a taxa de sinalização. Então, taxa de transmissão é aquilo que a gente está acostumado, quantos bits por segundo o nosso fio, nossa sinal, nossa transmissão consegue fazer. Mas, na verdade, ele não é importante. O que importa e quem define a nossa taxa de transmissão é justamente a taxa de sinalização. Taxa de sinalização é medida em bauds. E ela vai dizer para a gente quantas oscilações a nossa onda pode fazer por segundo. E justamente o número de oscilações é quem vai definir para a gente a taxa de transmissão depois. Problema: se eu fizer uma onda oscilar mais do que é suportado pelo fio, então eu tenho um fio que suporta X oscilações por segundo, se a minha onda oscilar mais do que isso, esse fio vai esquentar e vai romper. Esse é o princípio que acontece, por exemplo, numa resistência de chuveiro. Se você faz aquela resistência, aquele fio oscilar mais vezes do que ela suporta, ele simplesmente rompe e você perde a transmissão. No RZ, por exemplo, o RZ a gente tem duas transições para cada bit. Então, uma transição para baixo aqui no 0 e uma para cima. No 1, uma transição para cima e uma para voltar para baixo. Então eu tenho obrigatoriamente duas oscilações por cada bit. Então, como é que a gente vai saber a nossa taxa de transmissão? Então, se a gente tiver um canal que suporta 10.000 transições por segundo, e o RZ precisa de duas transições para cada bit, obviamente
a minha taxa de transmissão vai ser a taxa de sinalização, as 10.000 transmissões por segundo, dividido então pela minha pela minha quantidade de transições, e eu vou ter então uma taxa de transmissão de 5.000 bits por segundo no RZ. O outro método de codificação que nos interessa chama-se non-return-to-zero. A diferença dele para o RZ, para o return to zero, é que agora, ao invés de ele ser bipolar, ele é unipolar. Ele é bem parecido com o método que a gente está acostumado dentro da máquina. Então, justamente, bit 1, a gente vai fazer um pulso para cima, bit 0, a gente vai fazer um pulso para baixo, e assim por diante. Existe uma versão diferente dele, que é justamente o contrário. Então, bit 0 faz um pulso para cima, bit 1 faz um pulso para baixo. As duas versões são chamadas de RZ, então vamos usar a primeira delas, que é a que a gente já está acostumado. Então, return to zero, 0, a gente tem um pulso para baixo, 0 a gente continua aqui embaixo, 1 a gente vai fazer um pulso para cima, 1 a gente continua, 0 desce, 1 sobe, 0 desce, 1 sobe. É exatamente aquilo que a gente já está acostumado a usar e a desenhar desde lá de circuitos. Como ficam os piores casos das taxas de transmissão? Então, o pior caso de taxa de transmissão, ou seja, o pior caso no número de oscilações necessárias para o NRZ, são uma sequência de zeros e uns alternados. Então, aí eu vou precisar justamente de uma transição para cada bit. Veja a diferença agora para o RZ. No RZ eu precisava de 2 transições para cada bit. Aqui eu preciso de uma só. Isso faz com que num canal de 10.000 transições eu possa ter justamente uma taxa de 10.000 bits por segundo. E não como no RZ, onde eu tinha no canal de 10.000 transições 5.000 bits por segundo. Qual é o grande problema do NRZ? O grande problema do NRZ é uma transmissão onde eu não tenha oscilações na linha. Então, se eu tiver um 0 aqui para baixo, depois eu subo para fazer o 1 e eu vou ficar com a minha linha aqui em cima no 1. O problema todo é que quem demarca para a gente o sincronismo é as oscilações na linha. Então, suponha, por exemplo, que o receptor ele bate o clock dele aqui no meio e ele vai ler que isso aqui é um bit 0. E ele começa a adiantar o clock dele um pouquinho a cada bit. Por quê? Ele é mais rápido que a máquina que transmitiu. Então eu começo a adiantar o meu clock. Adiantando, adiantando, até o momento que eu faço esta grande besteira aqui. Eu vou bater 2 vezes dentro do mesmo intervalo de bit. Por que isso acontece? Porque eu não tenho oscilações na minha linha para garantir que o receptor consiga acompanhar a taxa de transmissão do transmissor. Perdi o sincronismo significa que ao invés de eu ler os bits 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, eu vou ler os bits 0, 1, 1, 1, vou ler 2 vezes este 1 aqui e depois vou continuar com mais 3 1s. Então ao invés de eu ler 8 bits, eu li 9. Então, sequências muito grandes de zeros e uns, eu posso fazer a perda do sincronismo entre origem e destino. Uma vez que eu perdi o sincronismo, eu preciso reiniciar tudo. E não tem nenhuma garantia de que isso não vai acontecer de novo. Então o NRZ ele funciona bem justamente aonde o sincronismo não é problema, ou seja, transmissões a curta distância. Por que ele funciona bem? Porque a taxa de sinalização dele é de 1 para 1. Então eu preciso de uma transição para transmitir um único bit. Isso faz com que a minha taxa de transmissão seja extremamente alta, desde que eu não tenha problemas justamente com o sincronismo. Tentando resolver esse problema, a primeira solução que aparece é o NRZI. Então, o Non Return to Zero, agora ele vai inverter quando eu tiver um 1. Qual é a diferença? Continua sendo um unipolar. O bit 0, eu mantenho a linha como ela estava. Se ela estava alta, ela fica alta. Se ela estava baixa, ela fica baixa. Ela não tem transição. Enquanto o bit 1, eu tenho transição. Independente se a transição é para cima ou é para baixo, eu vou ter transição. Então, bit 0, vou supor que a minha linha começa em cima, ela vai continuar em cima. Bit 0, a minha linha continua em cima. Bit 1, eu inverto a linha. Bit 1, inverto a linha.
Bit 0 ela continua, bit 1 inverte, bit 0 continua, bit 1 inverte. Pior caso? Bom, pior caso do NRZI é uma sequência de uns, que eu vou ficar invertendo a linha a cada vez que eu vou transmitir um bit. Mas isso faz com que eu tenha uma inversão para cada bit. Então, de novo, no pior caso, para um canal que aceita 10.000 transições, a taxa de transmissão é justamente de 10.000 bits por segundo. O que acontece no caso que a gente tinha antes? Então, se era 0, passo 1, eu inverto, passo 1, eu inverto, 1, inverte, 1, inverte, 1, inverte, 1, inverte, 1, inverte. Então, o caso problemático que a gente tinha de uma sequência de uns lá no NRZ, aqui não existe. Aqui, inclusive, é o melhor caso para garantir sincronismo, essa sequência de uns, que eu fico invertendo a onda a cada bit. O grande problema do NRZI é uma sequência de zeros, porque eu não vou inverter nada e o problema pode voltar. Então, eu preciso, no NRZI, evitar uma sequência muito grande de zeros. Reduzir o problema pela metade, mas o problema continua existindo. Então, sequência muito grande de zeros pode fazer perder o sincronismo. Solução que o pessoal achou para isso: obrigar que para cada 4 bits que você transmitir, você vai incluir um bit 1 na transmissão. E aí o receptor vai ter que retirar esse bit 1 do outro lado. O problema disso, ao invés de eu transmitir 8 bits de dados, eu vou ter que transmitir 10 bits. Então eu vou ter uma sobrecarga, eu vou ter que ter 2 bits a mais para cada byte transmitido. Isso chama-se sobrecarga. Eu vou transmitir coisas a mais do que eu precisava agora para garantir o sincronismo entre a origem e o destino. Então aqui uma comparaçãozinha entre eles, só para vocês poderem acompanhar, se quiserem tirar a dúvida depois. E a gente vai agora a alguns códigos mais modernos. Então, por exemplo, Manchester. Manchester continua sendo um código unipolar, que tem uma grande vantagem. Manchester é um dos primeiros códigos chamados de autossincronizáveis. O que significa isso? Significa que ele consegue manter o sincronismo na linha sem problema nenhum. Então, como é que vai funcionar? Um bit 1, eu tenho uma transmissão para cima no meio do intervalo do bit. Bit 0, eu tenho uma transição para baixo no meio do intervalo do bit. Com alguma diferença. Isso que eu coloquei para vocês é justamente o Manchester que é utilizado na Ethernet. Existe uma outra versão do Manchester que foi proposta que faz justamente o contrário. Então o bit 1 tem uma transição para baixo, o bit 0 tem uma transição para cima. Se vocês forem pegar algum livro de redes para olhar, todos os livros de redes, quando eles discutem Manchester, eles trazem esta versão porque é a versão utilizada pela Ethernet. Exceto o livro do Tannenbaum. O livro do Tannenbaum ele considera esta versão como exemplo do Manchester, mas é justamente o funcionamento mesmo, ele só inverte o sentido da linha. Então, como é que vai funcionar? Bit 0, a gente vai ter, lembrando, um pulso para baixo. Então, minha onda está aqui, eu vou fazer um pulso para baixo, sempre no meio do intervalo. Bit 0, eu preciso ter um pulso para baixo no meio do intervalo. Para isso, obrigatoriamente eu preciso subir com a minha linha no começo do intervalo para daí descer no meio. Próximo bit é 1. Eu não preciso fazer nada no começo, eu só subo com a linha no meio. Próximo bit é 1, então para eu poder subir com ela no meio do intervalo, eu preciso descer no começo do intervalo e daí subir no meio do intervalo. 0, pulso para baixo no meio, 1, pulso para cima no meio, 0, pulso para baixo no meio, 1, pulso para cima no meio do intervalo. Os pulsos que garantem justamente o sincronismo são esses pulsos no meio do intervalo do bit. Eu sempre tenho um pulso no meio do intervalo de transmissão, do meio do intervalo de duração de um bit, que vai representar para mim o 0 ou 1, independente dependente do lado que ele vá. Se ele for para cima, ele é um bit 1, se ele for para baixo, é um bit 0. Mas independente se é um pulso para cima ou para baixo, eu sempre tenho essa transição que marca para a gente o sincronismo. E com isso o receptor consegue, a cada bit recebido, ajustar o clock dele para receber os bits na mesma frequência com que eles são enviados pela origem. Qual o pior caso na quantidade de transições?
Bom, o pior caso é uma sequência de 1s e 0 seguidos. É uma sequência de 1s ou uma sequência de zeros, que eu vou precisar de uma borda no começo e uma borda no meio para transmitir um bit. Isso dá para a gente 2 transições para cada bit. Então a gente volta lá para o caso parecido do RZ, onde numa rede onde a gente tem 10.000 transições, a gente vai conseguir uma taxa de transmissão só de 5.000 bits por segundo. Grande vantagem, a gente agora tem um código que é autossincronizável. Então, vantagem, o código é autossincronizável. Desvantagem, a transição que está no meio do intervalo carrega tanto dados quanto sincronismo. Se por acaso eu perder ela, eu não conseguir interpretar ela, eu vou perder tanto dado quanto sincronismo e eu preciso ficar de olho para que lado é essa transição. Eu preciso saber se a transição é para cima, eu detectei um bit 1. Se a transição é para baixo, eu vou detectar um bit 0. Uso, bom, esse é o código mais utilizado atualmente porque é justamente o código utilizado pela rede Ethernet em todas elas, desde a 10 gigabit até a 10 megabits por segundo, usa a codificação Manchester. Existe uma versão diferente, que é chamado Manchester diferencial. Manchester diferencial, agora a máquina ela não vai mais precisar ficar de olho se a transição do meio vai para cima ou para baixo. Eu não preciso saber para que lado vai a transição. Então o bit 1 ele vai ter nenhuma transição no começo do intervalo. Bit 0 sempre tem uma transição no começo do intervalo, independente se ela é para cima ou para baixo. Eu tenho uma transição. Bit 1 não tem essa transição no começo do intervalo. Bit 1 não tem transição no começo do intervalo. Sempre tem uma transição no meio do intervalo para marcar o sincronismo. Então eu separo agora a transição no meio marca o sincronismo, transição no começo marca para mim se o bit é 0 ou se o bit é 1. Não interessa mais o lado da transição, interessa só se existe ou não existe a transição. Então, seguindo o nosso exemplinho, bit 0, a gente tem uma transição no começo e tem uma transição no meio. Bit 0, a gente tem uma transição no começo e tem uma transição no meio. Lembrando que não interessa o lado da transição, interessa simplesmente se existe a transição ou não. Bit 1 não tem transição no começo e tem no meio. Bit 1 não tem transição no começo e tem no meio. Bit 0 tem transição no começo e no meio. Bit 1 não tem transição no começo e tem no meio. Bit 0 tem transição no começo e no meio. Bit 1 somente no meio. Pior caso no número de transições para a gente agora no Manchester diferencial é uma sequência de zeros, onde a gente vai ter sempre uma transição no começo e uma transição no meio. Então, numa sequência de zeros, eu vou precisar de 2 transições para cada bit que eu for transmitir. Voltamos ao mesmo caso, então no canal que aceita 10.000 transições como taxa de transmissão, eu vou ter no máximo 5.000 bits por segundo no Manchester diferencial. Grande vantagem, continua sendo um código autossincronizável. Agora não interessa para mim o sentido das transições, interessa simplesmente se as transições estão presentes ou ausentes. Então, transição no meio carrega somente o sincronismo, presença ou ausência da transição no início agora vai carregar os dados. Então aqui uma comparação para vocês entre o Manchester e o Manchester diferencial, para vocês poderem comparar os dois. Próximo código que interessa para a gente volta a falar então de código bipolar, que é o AMI, o Alternate Mark Inversion. Então o que acontece no AMI? Se o bit for 0, a minha onda vai ficar no repouso, ela não faz pulso nenhum. Se o meu bit for 1, eu vou alternar pulsos para cima e para baixo. Então, meu bit é 0, minha onda fica no repouso. Bit 0, fica no repouso. Bit 1, começa no repouso, faz um pulso, volta e termina no repouso. Bit 1, começa no repouso, faz um pulso ao contrário daquele, termina no repouso. Bit 0, não faz nada, fica no repouso. Bit 1, inverte o pulso, 0 fica no repouso. Bit 1, inverte o pulso novamente. Então, a cada bit 1 eu vou fazendo o pulso para cima ou para baixo e no bit 0 eu fico justamente no repouso. Meu pior caso agora, como taxa de
transmissão, taxa de sinalização, é uma sequência de uns, onde eu tenho duas transições para cada bit, para marcar se ele vai para cima ou para baixo. Então, de novo, a gente tem como taxa de transmissão, no nosso canal de 10.000 transições, a gente vai ter como taxa de transmissão 5.000 bits por segundo. Uso, bom, isso aqui é usado em telefonia fixa, isso aqui é usado em fibra ótica. Isso aqui é usado justamente na fibra ótica da telefonia fixa. Só antes da gente terminar, qual é o problema grande do AMI? O problema grande do AMI é uma sequência de zeros muito grande, porque a gente vai simplesmente ficar no repouso e a gente não vai ter transmissão nenhuma. Qual é a grande vantagem do AMI? Se você tiver uma onda com 2 pulsos para cima, sem nenhum pulso para baixo entre eles, eu sei que aqui no meio aconteceu um problema, que aconteceu um erro. Eu sei que eu vou ter que corrigir esse erro, vou ter que reparar, vou ter que retransmitir, mas eu sei que aconteceu o erro direto de presente. Então eu coloquei aqui no final para vocês uma tabelinha fazendo a comparação, ou seja, na mesma sequência de bits, como é que esses bits são arrumados, como é que eles são codificados em todas as codificações. Esses são só alguns exemplos. Existem diversos outros. Aqui, por exemplo, tem um diferente que a gente não viu. Por que a gente vê esses? Porque esses são os principais usados em telecomunicações, usados em transmissões de dados. Os outros são basicamente variações deles. Então, aqui de novo, mais um exemplo para vocês. Vocês vão ver que aqui tem outros diferentes, que a gente também não viu. Mas são variações, ou seja, simplesmente formas de se codificar uma onda, tentando garantir justamente o sincronismo entre origem e destino e transmitir o máximo de dados possível dentro do nosso limite, que é a taxa de sinalização que o fio suporta. Lembrando, lá da primeira aula, quando a gente estava comentando sobre os cabos, que eu comentei que um cabo coaxial grosso transmite mais dados, ele transmite mais dados por quê? Porque ele aceita frequências mais altas. Frequências mais altas significa que eu tenho taxa de sinalização mais alta. Essa é a grande vantagem. Então, conforme eu melhoro o fio, eu consigo frequências mais altas. Frequências mais altas significa que a minha onda pode oscilar mais. A onda oscilar mais vai permitir justamente com que a gente consiga transmitir mais dentro de uma mesma onda. Então, essa é a grande relação aí entre a frequência, a taxa de sinalização e a nossa taxa de transmissão que a gente vai conseguir dentro de cada um dos fios de formas dependente da codificação utilizada. Então, por hoje era isso. Obrigado e até a próxima.